capítulo 6 de João, do 1 ao 21, é a nossa leitura de hoje. Vamos lá, então? A multiplicação de pães e peixes, tá? Essa passagem que está aqui em João, tá? Essa da multiplicação de pães e peixes também está em outros evangelhos. No evangelho de Mateus está no capítulo 14, do 13 ao 21. No evangelho de Marcos está no capítulo 6, do 30 ao 44. E no evangelho de Lucas está no capítulo 9, do 10 ao 17. Então é uma passagem que os outros evangelistas, os outros apóstolos, os outros discípulos também compartilham nos seus evangelhos, tá? Então, é um ponto em comum em todos eles é essa passagem da multiplicação de pães e peixes. A Bíblia que eu tô usando é NAA, Nova Almeida atualizada. Então pode ser que tenha alguma coisa diferente da sua versão, mas não tem problema, o sentido é o mesmo, tá bom? Costumo sempre falar pra vocês que a Bíblia, a melhor versão é aquela que você lê. Então não se preocupe muito com isso, ok? Então vamos lá, multiplicação de pães e peixes, tá? Capítulo 6. Fala o seguinte: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus, né, depois de toda aquela passagem, né, que a gente leu ali do tanque de Betesda, que ele cura um paralítico, ele é questionado por curar um sábado, né, por dizer para aquele paralítico para pegar o leito e andar, algo que era proibido de acordo com a lei, né, de Moisés. Então, depois dele falar todo aquele discurso para os fariseus sobre a questão dele ser o filho de Deus, ele fazer a vontade do Pai, de que ele não fazia nada além daquela vontade, que se eles realmente conhecessem a lei de Moisés, eles o reconheceriam como Messias. Então, depois daquilo, ele atravessou o mar da Galileia e uma grande multidão seguia. Por que seguiam Jesus? Por conta dos sinais e das maravilhas. A multidão tem esse comportamento. Segue Jesus por conta de sinais e maravilhas, mas elas de fato não têm essa intimidade com o Senhor. O Senhor fez muitos sinais, ele mesmo disse que se ele não fizesse sinais, o povo não creria nele. Então, por conta dos sinais, dos milagres, essa grande multidão seguia Jesus. Essa grande multidão buscando, né, cura, buscando um sinal, buscando um milagre na vida deles, buscando também os conhecimentos de Jesus. Essa grande multidão seguia, né? Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe, um dos discípulos: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então Jesus enxergou a necessidade. Essa multidão estava seguindo ele, né? Já estava num lugar distante. Onde nós vamos comprar pão? Então, ele questiona Felipe. Mesmo sabendo o que iria acontecer, né? Ele queria ouvir a resposta de Felipe. Felipe, onde que nós vamos encontrar pão para alimentar todas essas pessoas, né? Mas Jesus dizia isto para testá-lo. Olha que interessante. Porque sabia o que estava para fazer. Então, olha só, ele faz essa pergunta para Felipe, mas era um teste de Felipe. Era o teste de Felipe. Ele estava testando Felipe, porque ele queria saber qual seria a resposta dele. Ele sabia o que ele iria fazer, ele já sabia que ele ia alimentar aquela multidão, mas ele queria saber de Felipe, o que Felipe responderia para ele. E olha só, é um teste de fé para Felipe. E olha só o que Felipe responde: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então a gente vê aqui que Felipe, ele olha para a condição, ele olha para a escassez, ele olha para as circunstâncias. Ele diz, nem mesmo 200 denários, ou seja, nem mesmo uma grande quantia seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Então ele está focado o quê? Na circunstância, ele está diante de Jesus, né? Jesus está falando, e aí, Felipe, da onde a gente vai tirar pão para alimentar essa multidão? E ele fala, não sei, Senhor, porque não tem, nem se a gente tivesse muito dinheiro para alimentar essa multidão aí, né? Então ele olha aqui para a condição. Jesus está diante dele, mas ele está focado na condição, ele está
focado naquilo que falta. Ele tá focado na escassez. Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma, né? Jesus está diante de nós. Nós conhecemos o Senhor, sabemos o que Ele pode fazer, sabemos o seu poder. Mesmo assim, nós continuamos focados nas circunstâncias, na escassez, naquilo que nós não temos. Vamos continuar lendo então. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aí André fala: olha, tem um menino aqui, ele acabou de entregar 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? Não adianta nada esse pouquinho para alimentar uma multidão. Então Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Jesus dá um direcionamento. Ele primeiro, antes de alimentar a multidão, ele coloca ordem na multidão. Tem um livro maravilhoso que chama Ordem e Progresso, daqui do Philip Murdoch, Ordem e Progresso, tá? E ele fala assim que é algo bíblico, tá? A ordem precede o progresso. A ordem precede o milagre. A ordem precede a multiplicação. Então veja que interessante. Primeiro Jesus dá um direcionamento. Faça com que todos se assentem no chão. Ou seja, organizem a multidão. Primeiro o Senhor coloca ordem no lugar. Então organizem eles. Peçam para que eles sentem no chão, né? Antes de haver a multiplicação. Antes de haver aquele milagre. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Quase 5.000 pessoas para serem alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos, tá? Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, olha só que interessante. O que Jesus faz? Ele dá graças. Olha o princípio da gratidão aqui. O Senhor agradece por aquele pouquinho que foi entregue nas mãos dele. Ele dá graças antes de fazer a multiplicação. A importância da gratidão, que também é um fator da multiplicação nas nossas vidas. Se você não é grata por aquilo que você tem, não espere receber coisas maiores e melhores de Deus. Se você não é satisfeita, se você não tem gratidão por aquilo que você tem, não espere receber coisas maiores e melhores de Deus. A gratidão é um fator para a multiplicação. Olha o que Jesus faz. A gente precisa prestar atenção nas atitudes de Jesus para imitá-lo. Então, ele pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Porque nas mãos de Jesus nada se perde, mulher de Deus. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois de que todos tinham comido. Ou seja, todo mundo comeu. Todo mundo comeu e ainda sobrou, né? E Jesus falou: olha, vamos reservar para que nada se perca. Ou seja, foi muito além. Todo mundo comeu, se fartou e ainda sobrou. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Olha que tremendo é essa passagem, gente. O que me chama a atenção nessa passagem é a atitude desse menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Porque ele poderia ter escondido. Ele poderia ter pensado assim: é tão pouquinho, que, como André disse, né? É tão pouquinho, o que é isso para alimentar uma multidão? Mas ele decidiu colocar aquele pouquinho que ele tinha à disposição de Jesus. E deixa eu te falar, mulher de Deus, o pouquinho que você acha que tem nas mãos de Jesus alimenta uma multidão.
Eu vou repetir para você. Esse pouquinho que você acha que tem nas mãos, quando você entrega para Jesus, pode alimentar uma multidão. E foi isso que esse menino fez. Ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas. E ele poderia ter escondido, guardado só para ele, para garantir o sustento dele, das pessoas que estavam ali, da família talvez dele. Mas não, ele entregou aquele pouquinho para Jesus. E com aquele pouquinho, Jesus conseguiu alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. E às vezes você tá aí, né, quietinha, e você tem um chamado. Mas você acha, olha para você e olha para as circunstâncias e olha para a sua condição, que nem Felipe olhou para a sua condição, né? Felipe, quando Jesus perguntou, falou: não tem da onde tirar, nem se a gente tivesse muito dinheiro para alimentar essa multidão. Talvez você esteja assim, você esteja olhando, Jesus está perguntando: e aí? O que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E você está olhando para a sua condição. Você está olhando para a sua condição, você está olhando para as suas circunstâncias e dizendo: não tenho como, Jesus, eu não tenho condições para fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer. Mas quando você entrega aquele pouquinho, quando você para de olhar para as circunstâncias e tem gratidão por aquele pouquinho que você tem e entrega nas mãos de Jesus, aquilo alimenta uma multidão. O Senhor multiplica aquele pouquinho que você entregou para Ele. O Senhor não tem buscado perfeição. O Senhor tem buscado corações dispostos a servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Vou contar meu testemunho para vocês. Quando eu comecei essa página aqui, e eu comecei ela do zero, né? As pessoas me perguntam: quantos seguidores você tinha? Eu tinha 0 seguidores. Eu comecei ela do zero, né? Eu não peguei um Instagram que eu já tinha e comecei a evangelizar. Eu abri essa página do zero. Quando eu comecei essa página do zero, né? Com 0 seguidores, eu sabia muito pouco sobre redes sociais. Eu não entendia nada de Instagram, eu não sabia fazer posts atrativos, não entendia de design, não sabia fazer paleta de cores, né? Hoje eu tenho esse conhecimento, mas na época eu não sabia nada, né? Eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, porque eu fui estudando, fui me aprimorando. Então, comparando com quando eu comecei, realmente é bem diferente do conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu não era uma expert na palavra, não conhecia toda a palavra, não tinha lido ainda a Bíblia completa, não tinha conhecimento de rede social, não tinha conhecimento de design, mas eu tinha um chamado. E eu decidi, eu tinha um pouquinho, eu tinha 5 pães e 2 peixinhos. E com aquele pouquinho, eu decidi entregar para Jesus, para fazer aquilo que Ele estava me chamando para fazer. Quando você tem um chamado, você sabe que você tem um chamado. Você sabe que o Senhor tem te chamado para fazer. Eu tô aqui falando para mulheres que sabem qual é o chamado delas, que sabem que tem uma missão, que sabem que tem um propósito, que o Senhor já chamou você para fazer alguma coisa, mas você ainda tá olhando para sua condição. Você ainda tá falando que você tem muito pouco para oferecer. Mas deixa eu te falar, esse pouquinho que você tem para oferecer nas mãos de Jesus, quando você se dispor a entregar nas mãos de Jesus, vai alimentar uma multidão de pessoas. Porque o Senhor vai multiplicar, como o Senhor multiplicou na minha vida. Porque aquele pouquinho que eu tinha, eu abri essa página. Com aquele pouquinho de conhecimento que eu tinha, eu abri essa página. E quantas mulheres já foram alimentadas espiritualmente através desse Instagram? Quantas mulheres, né, foram edificadas e abençoadas através desse Instagram? E se eu tivesse me recusado a fazer isso? E se eu tivesse falado para Jesus, é muito pouquinho, não adianta, né? Eu não tenho seguidores, eu não tenho condição, eu não sou famosa, eu não tenho todo o conhecimento para fazer esse trabalho, né? Como que seria? Com o tempo eu fui aprendendo, eu fui aperfeiçoando, eu fui estudando, né? Buscando mais conhecimento sobre a plataforma, sobre design, sobre a palavra de Deus. Eu fui crescendo, fui aprendendo, fiz mentorias, fui estudando e as coisas foram acontecendo. Ou seja, o Senhor foi multiplicando.
E quantas milhares de mulheres já não foram abençoadas, já não foram alimentadas espiritualmente através dessa página. E eu falo pra vocês que é extremamente gratificante quando eu recebo um testemunho de uma mulher ou num direct, uma mensagem dizendo: olha, Lidiane, depois que eu comecei a seguir você, a gata tá fazendo arte aqui. Depois que eu comecei a seguir você, eu comecei a me interessar mais pela palavra de Deus, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a querer, brotou em mim esse desejo, essa sede de saber mais, de ter um relacionamento profundo com Deus. Depois que eu comecei a seguir você, eu comecei realmente a buscar um relacionamento de intimidade com Jesus. Você me inspirou a querer isso, você me inspirou a buscar mais o Senhor no meu dia a dia. Eu comecei a ter experiências maiores com Deus e isso pra mim é maravilhoso, né? Isso pra mim é essa multiplicação de pães e peixes. É o Senhor pegar aquele pouquinho que eu tenho, né? Aquele conhecimento, pouquinho, aquela habilidade, aquele talento que eu tenho e multiplicar para alimentar uma multidão. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição dele. Porque não tem a ver com aquilo que você tem, não tem a ver com aquilo que você possui, tem a ver com a disposição do seu coração. Quando você se dispõe e você confia no Senhor, quando você para de olhar para as circunstâncias da sua vida e olha para Jesus e confia nele e olha, Senhor, eu estou te entregando, não é muito, mas eu creio que o Senhor pode multiplicar, o Senhor vai realizar o milagre. Então você não precisa ter medo. Não precisa ter medo de fazer algo para Jesus quando Ele te chama, porque Ele não te deixa sozinha. Ele não vai te deixar sozinha. Ele vai acompanhar você, Ele vai orientar você. Ele vai multiplicar na sua vida e através da sua vida. Então essa passagem, ela fala muito sobre isso. Sobre ter essa disposição de entregar aquele pouquinho que você tem nas mãos de Jesus. Crendo que aquele pouquinho pode alimentar uma multidão. Amém? Vamos continuar lendo então. Oi, Cirlei, tudo bem? Cirlei, minha querida aluna da mentoria, um beijo pra você. Que bom ter você aqui comigo. Vamos continuar lendo então? A partir do versículo 16, fala sobre a passagem de quando Jesus anda sobre o mar. Vamos ler então. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Que lindo, né? Essa passagem, né? Os discípulos, quando Jesus os seguem, né? Até lá. E ele fala: sou eu, não tenham medo. E eu quero declarar essa palavra para você: não tenha medo. É Jesus que está caminhando em direção a você. Eu sei que os desafios, né? Os ventos fortes, as tempestades, elas nos assustam. Mas nós encontramos Jesus no meio da tempestade. No meio da tempestade, Ele está lá para acalmar a tempestade do seu coração, para acalmar a sua aflição, para aplacar a sua angústia e dizer para você: não tenha medo, sou eu. Eu tô aqui, não tenha medo. Eu permaneço aqui, eu ainda estou com você. Então, se você estiver passando por ventos turbulentos, se você estiver passando por uma tempestade, olha para a tempestade, encara ela de frente e você vai enxergar Jesus no meio da tempestade, olhando nos seus olhos, estendendo a mão para você e dizendo: não tenha medo, sou eu que estou aqui, sou eu que estou no meio dessa tempestade, para não deixar você afundar, para não deixar você se afogar. Eu estou aqui. Então não tenha medo. Jesus está com você nessa tempestade, mulher. Jesus está com você nessa turbulência. Você não precisa temer. Você não precisa ficar aflita. Apenas confia no Senhor. Olha para Ele e confia no Senhor. Não olha para a tempestade, não.
Olhe nos olhos de Jesus e confie que Ele tá com você nesse momento. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou sozinha. Você nunca esteve sozinha. Você nunca esteve sozinha. Ele sempre esteve com você, te segurando, te mantendo forte, te mantendo firme. E olha, quando essa tempestade passar, você vai ser mais que vencedora em Cristo. Porque além de vencer essa circunstância, você vai se tornar uma mulher mais parecida com o Senhor. Essa tempestade vai forjar o seu caráter, vai forjar o seu coração e vai te preparar para a obra que o Senhor tem na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a gente aprende mais no luto do que na alegria. E isso é verdade. Nós aprendemos muito mais no meio do deserto, no meio da tempestade, do que nos momentos de vitória, não é verdade? Então, olha para essa circunstância e pergunta para o Espírito Santo: o que eu preciso aprender aqui? O que o Senhor quer forjar em mim? Qual mulher o Senhor está moldando em mim? O que você quer forjar no meu caráter? E busque aprender com essas circunstâncias da sua vida, crendo que Ele está lá para que você não esmoreça, mas para que você prevaleça diante dessa circunstância. Amém? Jesus está no meio dessa tempestade, você não está sozinha não. Ele está com você o tempo todo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar então? Feche seus olhos se você puder, senão você só concorda em fé comigo. Pai, muito, muito obrigada pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos consola, que nos exorta, que nos leva para um relacionamento de profundidade contigo. Obrigada pela Tua palavra, porque ela é verdade. E a verdade nos liberta das mentiras do diabo. A verdade nos liberta, Senhor, dos pensamentos que nos enganam. A verdade nos liberta dos ensinos enganosos também, Pai. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos. Obrigada por iluminar os nossos pensamentos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos entregar para o Senhor aquele pouquinho que nós temos. Os nossos 5 pães e 2 peixinhos, Pai. Que para nós às vezes parece tão pequeno, tão inferior, tão insignificante, mas nas Tuas mãos pode alimentar uma multidão, Pai. Forge o nosso caráter, nos dá coragem, Pai, para enfrentar todos os desafios, crendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. E obrigada, obrigada pela Tua presença, obrigada porque o Senhor está o tempo todo conosco, mesmo quando a gente não percebe que é o Senhor que está ali. O Senhor está nos fortalecendo, nos restaurando e nos forjando para cumprir a obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, que nós possamos nos colocar hoje à Sua disposição para servir ao Teu chamado e ao Teu propósito para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém! Glória a Deus, mulher! Tenha disposição, tenha coragem, seja forte e corajosa. Amém? Em nome de Jesus. Amo a vida de vocês. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. E amanhã a gente volta para continuar lendo o capítulo 6 do livro de João. Tá bom? Beijão no seu coração. E até amanhã.